Sociedade Simples ela é formada por profissionais que exerçam a mesma profissão. Boa noite, contadores e contadoras. Eu sou Breno Negreiros. Estamos aqui reunidos mais uma noite para a gente falar sobre atos societários. Hoje, em especial, a gente vai tratar do tema Sociedade Simples. E estou aqui reunido com meu pai. Passo a palavra para ele poder fazer a apresentação dele. Olá, pessoal. Boa noite. Muito prazer estar falando com os colegas, contadores e contadoras. E para a gente conversar mais um pouco sobre atos societários, né? Um instrumento, uma ferramenta para você alavancar o teu faturamento mensal e também para você alavancar a tua carreira profissional, né? A tua reputação profissional. Quanto mais você souber de atos societários, quanto mais você colocar em prática, em benefício dos teus clientes, os atos societários, uma maior reputação profissional você vai construir, você vai trazer, e também um melhor faturamento. Um contexto que eu gostaria de trazer hoje aqui é justamente sobre as oportunidades em relação às nossas redes de relacionamentos, né? Então, você tem uma história muito bacana para ser contada, não só aqui na Bahia, onde a gente está inserido hoje, como também no Rio de Janeiro e no Sul. E o que você tem a comentar a respeito desse case envolvendo aí as redes de relacionamento na sua experiência profissional, pai? Na verdade, vamos falar, né, Breno, de parcerias, né? Eu acho que todo profissional precisa fazer parcerias para poder andar, para poder se socorrer, né, nas suas horas difíceis, quando precisa de um ensinamento, às vezes até de um conselho de como decidir sobre isso, sobre aquilo. Então, eu me lembro de uma parceria que eu estabeleci, talvez até sem perceber, né, que eu estava construindo essa parceria. Eu era muito jovem ainda, morava em Blumenau, Santa Catarina, ainda trabalhava de empregado numa loja de uma parente minha, e trabalhava já como auxiliar de contabilidade, e tinha na cidade vários contadores, obviamente, mas tinha o mais famoso na cidade, e ele era bem conhecido justamente pelo profissionalismo dele, pelos bons serviços que ele prestava lá para a cidade, para a clientela dele. E eu, garoto ainda, ele já era um senhor, né? Mas eu tinha, assim, uma admiração com ele. Pô, o cara é famoso, tá? Será que eu vou ser famoso? E comecei a me aproximar dele. Consegui entrar no escritório dele, através de funcionários dele e tal. E aí, um dia, lá eu pedi para o funcionário dele, pedi que ele me apresentasse ao patrão dele. E o meu amigo lá levou lá no gabinete do patrão-chefe lá, e, ó, esse aqui é Irapuã, ele é teu admirador, tal, ó, Irapuã, tal. Enfim, estabelecemos ali um relacionamento. Eu falei para ele que eu tinha ele como um ídolo profissional, que eu ia ser contador e queria ser um contador respeitado e famoso como ele. E ele me falou, é só estudar, é só se interessar, correr atrás, que você vai chegar lá como eu cheguei. Então, muito interessante isso. E lembro, inclusive, Breno, que esse cidadão, esse colega, morávamos em Blumenau, né? Eu e ele morávamos em Blumenau. E ele, certa feita, ele passou por uma cirurgia, eu não sei se foi catarata, eu sei que foi uma cirurgia nos olhos. E eu saí de Blumenau, peguei um busão e fui a Florianópolis, uma viagem de mais ou menos uns 250 quilômetros, só para visitar o meu guru lá no hospital. Ele ficou emocionado com essa minha visita e tal. Enfim, e aí o que aconteceu? De vez em quando,
ele me chamava lá, olha, está acontecendo aqui no escritório um negócio assim, assim, eu não me lembro exatamente de nenhum caso específico, mas eu sei que ele me convidou umas 2 ou 3 vezes para ir ao escritório dele, meio que participar, né, de algum negócio, de algum ato importante que o escritório dele estava produzindo. Enfim, uma parceria muito interessante, muito produtiva, que foi muito, muito positiva para mim. E uma segunda parceria, que inclusive essa você conhece, foi quando eu cheguei em Porto Seguro, né? Quando eu cheguei em Porto Seguro e decidi que iria abrir um escritório, queria abrir a Bahia Sul. Uma das primeiras ações minhas nesse sentido, da abertura do escritório na Bahia, foi procurar um advogado. Eu procurei, eu tinha um único amigo na cidade, e eu disse, olha, eu quero conhecer o melhor advogado que faz advocacia empresarial da cidade. E aí fui levado lá a uma advogada, nos conhecemos lá, estabelecemos a parceria, ela gostou muito do meu ato de procurá-la, e somos parceiros até hoje, 25 anos de parceria, estamos aí até hoje trabalhando juntos e aprendendo juntos, diga-se de passagem. Então, Breno, na verdade, as parcerias são muito importantes, né? Às vezes, nem só para buscar conhecimento, para completar conhecimento, mas às vezes até para você estar... Isso acontece muito na vida profissional da gente, você tem que decidir algo importante para lá ou para cá, e sempre é bom você ouvir a palavra, né, de alguém que conhece o métier, que anda no mesmo caminho, né? Então, nesse sentido, eu tive, inclusive, um terceiro parceiro que era muito amigo meu, e nós trabalhamos juntos na Clímax, onde eu trabalhei de empregado e depois fui dono da empresa. Quando eu estava lá trabalhando como empregado, nós nos conhecemos lá e ficamos amigos, íntimos mesmo. Ele foi, inclusive, meu padrinho de casamento com a sua mãe. Interessante, não sabia. Então, depois até que eu vim para a Bahia, e ele ficou lá no Rio de Janeiro, volta e meia a gente trocava telefonemas para discutir determinados assuntos que estavam nos afligindo, como conduzir, interpretação de lei, principalmente legislação tributária. Ele gostava muito, ele tinha ótimas ideias. Então, essa também foi uma parceria importante. Então, fechando isso, só para dizer da importância, né, dessas parcerias, não só para trocar conhecimentos, como até para, de repente, eu não faço determinado serviço, mas eu sei que o meu colega lá faz, vou passar para ele. E vice-versa, né? Enfim, parceria é algo muito importante na nossa vida profissional. Bacana. Então, a gente adentrando aí ao nosso assunto hoje um pouquinho mais técnico, para a gente poder falar um pouco sobre sociedade simples. A gente sabe que é um tipo de empresa, né, uma natureza jurídica até um pouco atípica, que a gente não vê muito habitualmente nos escritórios de contabilidade, mas é um conhecimento que o contador precisa ter muito bem internalizado, né, contigo, para poder colocar essa estratégia para uma possível consulta que chegar até ele, né? Exatamente. Então, veja bem, Breno, você falou aí uma palavra certinha, atípicos, né? É um tipo de sociedade bem atípico, que pouco se usa. Nós, aí no escritório, temos uma única sociedade simples, mas o importante é saber o seguinte, o nosso colega contador, ele tem que, mesmo que ele não tenha demanda, mas ele tem que conhecer pelo menos os principais tipos jurídicos pelos quais pode se constituir uma empresa. Sociedade empresária limitada, o primeiríssimo lugar, né? Sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, que veio a substituir a empresa individual, que ela ainda está dentro do ordenamento jurídico,
mas não há mais razão para você usar. Por quê? Porque o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, ele responde com o patrimônio dele em relação às dívidas da sociedade. Por que então eu vou fazer um tipo de empresa dessa natureza se eu tenho a sociedade empresária unipessoal cuja responsabilidade é limitada ao montante do capital social, né? E, além disso, nós temos a Eireli, que também já não há mais razão de ser, ela saiu do ordenamento jurídico nessa uma lei recente aí que saiu no ano passado, lei da facilidade de negócio, ela foi cancelada, não existe mais essa figura jurídica. A Eireli, justamente porque veio a sociedade unipessoal para substituí-la. Então, temos aí esses 3 tipos de sociedade, né? E a quarta, que seria a sociedade simples, porque, veja, o que é a sociedade simples? A sociedade simples ela é formada por profissionais que exerçam a mesma profissão. Exemplo, 2 advogados formam a sociedade simples, 2 contadores formam a sociedade simples, 2 médicos, 2 dentistas formam uma sociedade simples, 2 ou mais, né? Tem que haver pelo menos 2. Então, hoje, por exemplo, nós temos muitas clínicas médicas, muitas clínicas dentárias, né? Que podem se formalizar através da sociedade simples. Então, é preciso que o contador, tenha conhecimento, né, da existência desse tipo de empresa, desse tipo de sociedade, para quando chegar a demanda, ele saber que existe, pelo menos, e aí, se for o caso, vai pesquisar mais, vai estudar mais para ver se coloca em prática ou não coloca em prática, né? E dentro dessa natureza jurídica aí de sociedade simples, a gente tem a sociedade simples pura e a sociedade limitada, né? Simples limitada, né? Que ela também tem as suas especificações muito bem definidas aí de como ser tratada aí, né? Exatamente. Sociedade simples e sociedade limitada. A sociedade limitada, como está dizendo, os sócios têm a sua responsabilidade limitada em relação ao capital social. A sociedade simples pura é quando a responsabilidade dos sócios ela é ilimitada. Isso está estabelecido no próprio contrato social, que a responsabilidade dos sócios é ilimitada e solidária. Eu vou ler para você aqui rapidamente a cláusula contratual dessa empresa que nós temos aí, que é a Sociedade Simples. Ela diz o seguinte, olha só, além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da profissão, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer o responsável direto pelo ato. Você vê que a responsabilidade desse sócio vai longe, né? E isso aí, eu diria que isso aí, ela demonstra respeito pelo cliente, pelo fornecedor, pelo credor dela, né? Porque realmente, aquilo que eu te falei quando a gente falava em box, se eu pego um contrato social de uma sociedade simples e diz lá que os sócios não respondem, né? Não respondem pelas obrigações e pelos danos que possam causar, realmente qualquer pessoa, qualquer empresa que vá precisar conceder um crédito para essa empresa vai ficar ressabiado, vai ficar com o pé atrás, porque ninguém responde, né, pelas dívidas da sociedade. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, né? E ainda quando a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, você comentou a respeito de um colega que você tem de profissão
que ele se especializou só na área médica, né? Então criou o nicho de trabalho dele, então ele tem 100 clientes, tudo consultório médico, e a gente deduz que seja tudo sociedade simples, então por aí vai a necessidade de se especializar também nesse assunto, ter o conhecimento nesse assunto para saber como que você vai conduzir, né, essas empresas, né? Exatamente, exatamente. Hoje tem uma tendência, né, dos colegas contadores a se especializar em um determinado nicho ou alguns nichos, como a gente faz, né? Só que a gente tem aí uns 4 ou 5. Mas tem contadores que se especializam em clínicas médicas. Esse colega do qual estou falando, do qual você comentou aí, ele tem um escritório, ele tem na carteira dele umas 100 clínicas médicas, especialista em clínicas médicas. E presumo eu, acredito eu, que a grande maioria, se não todos, essas empresas são sociedades simples. Mas, Breno, tem mais um detalhe importante na sociedade simples que eu queria chamar a atenção. A sociedade simples, o ato constitutivo da sociedade simples não é registrado na junta comercial, e sim no registro civil das pessoas jurídicas, que é o órgão que substitui, no caso, a junta comercial. Com exceção da sociedade simples formada por advogados, cujo registro é feito diretamente na OAB, né? A entidade de classe dos advogados, OAB. E ainda dentro da sociedade simples dos advogados, tem lá uma figura, tem 2 figuras de sócios. Tem o sócio capitalista, que é o sócio que aporta dinheiro para financiar a operação da empresa, e tem o sócio de serviço, conforme consta no Código Civil. Sócio de serviço, que são os associados, né? A gente vê nesses grandes escritórios de advocacia, você vê Almeida e Campos, advogados associados. Quem são esses advogados associados? A grande maioria tem escritório de advocacia com 100, 150 advogados associados, que são justamente esses advogados de serviços. Ele presta serviços para essa empresa, né? Sem vínculo empregatício, e participa do lucro da empresa lá, de alguma forma, que for combinada no contrato que ele vai fazer com essas empresas, né? Então, é muito interessante essa figura de sócio de serviços, que é só na sociedade simples de advogados que cabe esse tipo de sócio. Sem aporte de capital, né, que você comentou, né? Sem aporte de capital, ele entra só com o trabalho dele. Interessante. E aí a gente estava comentando também que a junta comercial, ela aceita, né? Se for formado lá uma empresa com 2 advogados e você levar esse contrato para a junta comercial, empresas também de escritório de contabilidade, por exemplo, ela vai aceitar o registro e é capaz de sair o CNPJ dessa empresa, teoricamente, com a natureza jurídica incorreta, né? Vai aceitar, porque, na verdade, eu nem diria que é incorreta, né? Porque quando o colega fizer o contrato social dessa empresa, 2 advogados, ou 2 médicos, 2 dentistas, ele vai colocar que a sociedade empresária é limitada. Ele não pode dizer que é sociedade simples, porque se ele fizer constar no contrato social que é sociedade simples, muito provavelmente a junta comercial não vai aceitar, não. Agora, se ele constitui uma sociedade empresária limitada, com 2 médicos, ou 2 advogados, ou 2 dentistas, e mandar para a junta vai registrar, porque é uma sociedade empresária, entendeu? Entendi. Embora pudesse ser formalizada através de uma sociedade simples, mas ele optou, intencionalmente ou não, consciente ou inconscientemente, por uma sociedade empresária. Ou talvez até por desconhecimento, por desconhecer essa possibilidade, né, da sociedade simples, a existência, né, desse tipo de sociedade. E você vê alguma implicação prática no sentido desse registro ser feito na junta comercial e quando ela deveria ser feito
no outro órgão, no registro civil de... Olha, na verdade, eu já percebi isso na prática, o seguinte, que isso pode, em relação à parte societária em si, não vejo problema nenhum, mas tem implicações aí fiscais, Breno, porque se é sociedade empresária limitada, as prefeituras vão querer cobrar o ISS pelo movimento econômico, pelo faturamento mensal. Ao passo que, se você se formalizar através de uma sociedade simples, em determinadas prefeituras, não digo todas, mas em determinadas prefeituras do Brasil, você vai conseguir pagar o imposto através de uma taxa anual bem mais econômica do que pagar o ISS pelo movimento econômico mensalmente. E é importante a gente destacar também que quando a gente fala de sociedade simples, para que não se confunda com uma empresa tributada pelo Simples Nacional, né? Que são, né, duas coisas distintas. Exatamente. A sociedade simples, ela tanto pode ser tributada pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, até pelo lucro real, se for o caso, mas não pode confundir. Uma coisa é o tipo jurídico, sociedade simples, e outra coisa bem diferente é a forma de tributação, regime de tributação, Simples Nacional ou lucro presumido ou lucro real. Inclusive, Breno, nessa reforma tributária que está se discutindo aí, reforma do imposto de renda, entrou muito em discussão, está sendo motivo de muita discussão sobre esse tipo de sociedade, né? Porque na primeira versão que saiu da reforma do imposto de renda, essas empresas aí não poderiam ir mais para o Simples Nacional, e os advogados que têm uma força bastante forte, né? Uma força grande, foi uma gritaria geral e pressão, e aí tiveram lá que mudar lá na Câmara dos Deputados, melhorar lá essa condição aí. Enfim, está sendo motivo de muita discussão esse tipo de sociedade, nessa questão aí da reforma do imposto de renda. E mais uma vez, né, falar para os nossos colegas da necessidade de conhecer esses principais tipos jurídicos que pode se constituir uma empresa, para a hora que aparecer a demanda, você já saber em que caminho você vai andar, né? Eu costumo falar, você conhece uma frase minha que eu falo há muitos e muitos anos, andar na frente. Eu digo andar na frente, quando eu falo andar na frente lá na nossa empresa, eu falo andar na frente em relação ao cliente, em relação ao nosso trabalho, sempre se antecipando, né, as demandas do cliente, mas aqui também andar na frente, que eu falo aqui para os nossos colegas sobre atos societários, é ele exatamente conhecer todos os atos societários, estudar pelo menos os principais atos societários, para a hora que surgir a demanda, já não ser novidade para ele. Ele poderá até ter uma dúvida ou outra, ter que pesquisar alguma coisa, mas ele já sabe da existência, já sabe como é que conduz esse tipo de sociedade, já sabe como ela opera, enfim, já tem um conhecimento prévio. E isso também é andar na frente. Exatamente. Mesmo porque esse conhecimento, ele é muito intrínseco à pessoa e é ele que vai dar o norte para onde ser conduzido. Dificilmente um cliente vai chegar, eu quero conduzir por esse ato societário muito específico. É você que vai dar esse norte para poder conduzir, né, sair daquele determinado problema, né? Exatamente. Inclusive tem essas situações, né? Tem que prestar atenção para isso, que o cliente, às vezes, ele fica ouvindo uma coisa aqui, outra lá, tal. Aí ele chega na sua frente, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Ele chega para a gente e, por exemplo, diz assim: eu quero constituir uma sociedade simples, uma empresa simples. Ele está dizendo que ele quer fazer uma empresa do Simples Nacional. E nem sempre, às vezes, o que ele quer fazer é possível, né? Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento, um conhecimento básico de toda essa questão societária, de atos societários,
para quando o cliente chegar, você vai dizer para ele se isso que ele está querendo é bom ou não é bom para ele, né? Você tem que ter esse conhecimento, porque vai que você embarca na dele e depois deixa ele para um caminho que não deveria ir, lá na frente ele vai dizer, poxa, mas você não falou nada. Né? A gente tem muita preocupação com isso, né? De não deixar o cliente vir com essa resposta, mas você não me falou nada. A gente sempre tem que estar andando na frente, a gente tem que andar na frente do cliente. Exatamente. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Falamos aí bastante sobre a questão das oportunidades, de você ter bons relacionamentos na sua profissão, como também tratamos aí do assunto de sociedade simples, né? Então, a gente vai se despedindo por hoje. Uma boa noite para vocês. Passa a palavra aí para o meu pai, para ele poder fazer sua despedida também. Foi ótimo falar com vocês. Uma boa noite para todos. E em breve estaremos aqui discutindo outro assunto de interesse de todos os nossos colegas contadores e contadoras. É isso, pessoal. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Curta esse vídeo, deixe seu like, faça seus comentários que a gente vai fazer o possível aí para estar respondendo para vocês e tirando todas as dúvidas de vocês sobre atos societários. Um abraço.